neste lindo e maravilhoso domingo, primeiro domingo do ano de 2024. Com alegria estamos aqui após a Escola Bíblica Dominical, onde fomos abençoados por Deus através da sua palavra. Convido todos agora a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 358. 358 é o hino que vamos cantar. Por favor, abra o seu inário para lá. Diz assim o hino: muitos falam dos perigos do caminho em que eu estou, mas não veem a luz que brilha ao redor por onde vou. Meu Jesus me guia os passos, Ele é que guia os nossos passos, e já veio em mim morar. Neste mundo perigoso, só por mim não posso andar. Muitos falam dos perigos do caminho em que eu estou, mas não veem a luz que brilha ao redor por onde vou. Meu Jesus me guia os passos, e já veio em mim morar. Neste mundo perigoso, só por mim não posso andar. Falam mais de desenganos e de dura provação, mas Jesus se ampara sempre e me dá consolação. Meu Jesus me guia os passos, e já veio em mim morar. Neste mundo perigoso, só por mim não posso andar. Sei que meu amor é fraco e propendo pra pecar, mas com seu divino auxílio hei de sempre triunfar. Meu Jesus me guia os passos, e já veio em mim morar. Neste mundo perigoso, só por mim não posso andar. Convido todos a colocarem-se em pé, por favor, de joelhos, por favor, e vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai Celestial, há poucos dias atrás, domingo passado, estávamos aqui para a noite de vigília, o culto normal das 7 horas, depois o momento de comunhão lá na cantina, a confraternização com irmãos e visitantes que estiveram conosco, e foram momentos tão agradáveis, alimentação tão farta, tão saborosa, uma comunhão tão especial. Te agradecemos porque depois tivemos aqui também, antes da meia-noite, da passagem do ano velho para o ano novo, um momento de testemunhos, e fomos tão enriquecidos, Senhor, pelo testemunho de vários irmãos que aqui demonstraram seu amor para com o Senhor, relatando os cuidados do Senhor durante o ano que passou, as providências, a provisão do Senhor, livrando de tantos perigos, de tanta maldade. O Senhor conduziu a todos em segurança. Pudemos, ó Deus, orar, recebendo o ano novo, e agora já estamos no 7º dia do novo ano. Este primeiro domingo, Senhor, onde a Tua igreja tem o prazer de se reunir para celebrar a ceia do Senhor.
esta ordenança do nosso Senhor, esta ordem que Ele nos deixou, para observarmos até que Ele venha, para nos buscar. E tudo indica que será muito em breve. Tudo que está acontecendo no mundo, Senhor, agradecemos porque irmão Harry trouxe uma mensagem tão oportuna agora na escola bíblica dominical, falando sobre o globalismo e todas estas situações em que o mundo está vivendo, próximos do arrebatamento que vai acontecer muito em breve. Enquanto estamos aqui, possamos permanecer fiéis, Senhor, todos zelosos, todos obedientes, todos comprometidos com o Senhor, porque estamos vivendo o tempo da meia-noite, estamos vivendo o tempo da dormência, do esfriamento espiritual, da apostasia, que é o abandono da fé. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos unidos, trabalhando e servindo ao Senhor. Obrigado pelas participações especiais que teremos, inclusive de visitantes que estão conosco também. Pedimos a Tua bênção também para a Tua palavra e para o momento memorial, todos com o coração purificado, santificado, Senhor. Livra-nos de todo o pecado, por isso pedimos, perdoa, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa o nosso humanismo, perdoa a nossa maneira primitiva ainda de viver, ajuda-nos a crescermos em santidade, ajuda-nos a nos santificarmos cada vez mais e ajuda-nos a termos prazer no estudo da Tua palavra. Oramos pelos irmãos que estão ainda em viagem, Senhor, guarda todos e proteja todos, irmãos no Brasil e no exterior. Também oramos pelos irmãos enfermos, entre eles irmã Lúcia, irmã Irene, irmã Marilza, irmã Marli. Oramos por todos, irmã Zélia também. Pedimos a Tua bênção sobre todas as nossas amadas e queridas irmãs. Aceita este culto, Senhor, que prestamos a Ti com humildade, com sinceridade e com verdade. E o fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Convidamos o conjunto de bandolins que vai tocar o hino de número 92 no Cantor Cristão. Morri na cruz por ti.
temor.
enquanto nosso amado irmão Luiz toca, vamos orar silenciosamente, pedindo que Deus nos abençoe com a sua palavra que vamos ouvir a seguir.
convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram suas Bíblias para um versículo muitíssimo conhecido. É o versículo que a nossa família tem e sempre repetimos porque é a verdade. Alguns sabem de cor, e os que sabem de cor, por favor, repitam comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Se você ainda não sabe de cor, abra, leia e guarde. Como o irmão Harry falou na escola bíblica dominical, uma referência bíblica, inculcar, coloque na cabeça, coloque no coração, guarde a palavra de Deus no coração. Quantos pecados eu evitei, queridos irmãos, tendo esse versículo na minha mente e no meu coração. Durante a mensagem vou citar algumas experiências que os irmãos já conhecem, mas que para mim falam muito. Desde segunda-feira Deus colocou essa mensagem no meu coração, e cada dia, cada momento, cada dificuldade, dando graças ao Senhor. Todos nós passamos por lutas e tribulações. Eu não conheço ninguém que não passe por lutas e tribulações. Fui levar a Larissa para a viagem dela, e na saída eu vou orando pelos irmãos da igreja, um por um. Já tenho orado de manhã, mas na viagem é um tempo precioso para orar. O irmão Alex sempre faz isso também, é uma alegria de ver uns aos outros orando. E ao sair daqui, pela BR-116, eu falei para a Larissa, vou parar ali para falar com o irmão Leandro, com a irmã Criciane, que serão batizados este ano, e eles têm um supermercado aí para frente. Parei lá, falando com eles lá, e eles contando das lutas que enfrentam. Eu falei, irmão Leandro, irmã Criciane, eu não conheço ninguém que não enfrente lutas e provações. Ninguém. Então vamos em frente, vamos avançar, vamos confiando no Senhor. E como diz a palavra do Senhor, se você sabe de cor, fale de cor. Se não sabe, leia silenciosa, leia na sua Bíblia. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Em tudo, queridos irmãos, em tudo, não são 99 coisas menos uma. Ah, Senhor, por 99 coisas eu dou graças, mas por uma eu não consigo dar graças. Isso não é dar graças a Deus por tudo. Dar graças a Deus por tudo são 99 coisas mais uma, ou seja, 100 coisas por tudo. Aquilo que nós gostamos e aquilo que aparentemente não é agradável no momento, mas demos graças a Deus por tudo. Demos graças a Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso e Ele não perde o controle de nada. Deus está no seu santo trono e Ele está governando tudo. Ele sabe das folhas das árvores que caem, Ele sabe dos passarinhos que caem, Ele sabe quantos fios de cabelo você e eu e todos nós temos na nossa cabeça. Ele sabe de tudo e tem o controle de tudo. Portanto, vamos dar graças ao Senhor por tudo. Em primeiro lugar, dar graças ao Senhor porque Ele está no controle de tudo. Simplesmente por isso. Damos graças a Deus porque Ele está no controle de tudo. Os irmãos estão lendo a palavra de Deus e hoje nós vamos à noite convidar à frente os irmãos que leram a Bíblia toda durante o ano. Normalmente fazemos isso na noite de vigília, mas porque o programa se estendeu e eu acabei esquecendo, não chamamos à frente. À noite vamos chamar os irmãos que leram a Bíblia toda durante o ano de 2023. E o desafio é que todos leiam a Bíblia durante o ano. E se você tem dificuldades com a leitura, então ligue a Rádio BBN, porque na Rádio BBN é feita a leitura da Bíblia durante todo o ano. Leia, ou não, se não consegue ler com facilidade, ouça. Ninguém vai ter desculpa. Essa geração não vai ter desculpa para não ler a Bíblia. Irmão, isso é uma responsabilidade. Irmãos, olha o compromisso. E a Bíblia diz, a quem mais for dado, mais será cobrado. A nossa geração será a mais cobrada de todas, porque ninguém teve tanta Bíblia como nós temos. Eu sou do tempo que não tinha tanta Bíblia como tem hoje. Eu sou do tempo que quando me converti, eu queria uma Bíblia e meu pai não tinha dinheiro para dar. A Bíblia era caríssima. Hoje tem uma facilidade, todo mundo pode ter Bíblia, todo mundo. E fico muito feliz porque no culto de quarta-feira, na saída,
Irmão Jean e família, chegando agora na igreja, pediram: pastor, nós queríamos comprar uma Bíblia, pode orientar que versão da Bíblia seria a mais apropriada? Olha que cuidado que nós temos que ter hoje, hein? A versão da Bíblia mais apropriada, porque as pessoas estão caminhando para chegar naquele período que o irmão Harry mencionou agora há pouco na escola bíblica dominical. Haverá fome, Deus vai mandar fome sobre a terra. Ele falou: não fome de pão, não sede de água, mas fome de ouvir a minha palavra. Irmãos, eu tenho comparado algumas versões da Bíblia e como as pessoas estão descaradamente mudando. Por exemplo, as versões mais antigas no livro dos Salmos diz assim, que Deus colocou uma eternidade, a eternidade no coração do homem. Sabe o que as versões modernas dizem agora? Deus colocou o mundo no coração do homem. Tem alguma mudança? Total mudança. De eternidade para mundo tem uma total mudança. As pessoas estão brincando. Outro versículo de Salmos que diz assim, a versão tradicional diz assim: Deus tem prazer na morte dos seus santos. E isso faz todo sentido. Por que Deus tem prazer na morte dos seus santos? Porque eles deixarão de viver aqui para ir viver na presença do Senhor. Olha o que as versões modernas estão dizendo: Deus vê com pesar a morte dos seus santos. Como Deus vai ver com pesar? Como vai ver com pesar? Eu vejo com alegria os irmãos novamente aqui na casa do Senhor. Para mim é uma alegria ver cada um dos irmãos aqui. Os que estavam viajando, que alegria! Não é um pesar, é um prazer. Para Deus, como vai ser um pesar Ele receber os seus santos na sua presença? Olha o cuidado que nós temos que ter. Então vamos conhecer a palavra do Senhor. E lendo a palavra do Senhor, os irmãos estão passando agora pela vida de José. José nasceu e logo a mãe faleceu. Quando o irmãozinho dele foi nascer, a Raquel teve um problema no parto e ela faleceu. José, um jovenzinho, ficou órfão, odiado pelos seus irmãos, sozinho, odiado pelos irmãos, não tinha uma mamãe para ir procurar ajuda, não tinha uma mamãe para buscar socorro. Quando eu era criança, no litoral do Paraná, pegávamos tempestades horríveis ali na Baía das Laranjeiras. Eu era criança, tinha 5, 6 anos, lembro das tempestades, aquelas ondas que passavam por cima do barco, e eu fazia somente uma coisa: corria para o colo da minha mãe, que também não sabia nadar. Nós íamos morrer juntos, mas eu pelo menos estava no colo dela. Uma criança, quando está procurando abrigo, vai falar o quê? Mamãe! Vai buscar mamãe. O irmão da igreja, alguns anos atrás, estava vindo de Ponta Grossa e entrou numa curva um pouco rápido demais. O carro saiu da pista e caiu num despenhadeiro. E na hora que o carro estava voando, ele gritou assim: mamãe! Foi só o que ele pôde dizer. Graças a Deus, não se machucou gravemente, mas ele lembra de, na hora do desespero, gritar. O Elias, quando está com alguma dificuldade: mamãe! Vai buscar a mamãe. O José não tinha mamãe para buscar. José não tinha irmãos para se socorrer, porque os irmãos o odiavam. E os irmãos o odiavam tanto que alguns queriam matá-lo, e depois todos o venderam para escravo no Egito. E vemos que o nosso irmão José, do passado, ele foi para o Egito e em momento algum ele deixou de confiar no Senhor. Ele confiava no Senhor e ele sabia que o Senhor estava no controle da sua vida. Foi vendido como uma mercadoria lá no Egito. Você já foi vendido como mercadoria? José, nosso irmão, foi. Você já foi trabalhar de escravo na casa de alguém? Não, nosso irmão foi. Nosso irmão permaneceu fiel, não tinha pai por perto, o pai estava a 500 quilômetros de distância, num tempo em que levava semanas para percorrer esse trajeto. Não tinha mãe, não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha nem mesmo a Bíblia escrita, porque quando nós estamos em dificuldades, nós pegamos a Bíblia e ela é viva, ela nos consola, ela nos conforta, ela nos anima, ela nos estimula. José não tinha. O relacionamento dele com Deus era diário, mas apenas ele falando com Deus e sentindo a presença do Senhor, e em tudo dando graças ao Senhor.
Você é cristão do século 21, com tantas facilidades, com tantos privilégios. Você tem dado graças ao Senhor ou tem sido murmurante como tantas pessoas? Dê graças ao Senhor. Eu fui edificado no culto de vigília com os testemunhos dos irmãos, cada testemunho um mais marcante do que o outro. Começando com o nosso amado irmão Renan, recém-convertido, o primeiro a vir na frente e falar das bênçãos que Deus tem concedido a ele através das lutas que ele tem enfrentado. Ele tem um filho autista, mas Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está agindo. Irmão Joelson contando das experiências nas madrugadas, nas estradas. Irmã Andréia, o testemunho da Andréia foi de impactar todos nós. Peço permissão para ela para contar o testemunho dela. Posso contar, irmã Andréia? Ela estava indo para o interior do Paraná, de carro, uma pista, uma estrada de duas mãos, e numa curva, um caminhão, uma carreta na frente, 2 carros vinham vindo e um caminhão desgovernado entrou na curva, mas veio com tudo para cima da carreta e vinha bater na carreta e ia passar por cima da nossa amada mãe Andréia. Mas ela sempre em comunhão com o Senhor, ela sempre buscando ao Senhor, sempre orando ao Senhor. E ela falou assim: eu vi uma mão segurando aquele carro. Eu vi uma mão segurando. O motorista não tinha controle de nada, mas aquela mão, e nós sabemos de quem é essa mão, segurou aquele caminhão, os carros passaram, o caminhão passou e eles puderam continuar. Era uma reta, ela emparelhou com o caminhão, o motorista do caminhão era um jovem, ela abriu o vidro e perguntou para o jovem motorista que estava trêmulo na cabine do caminhão. Ela falou assim: você viu o que eu vi? Ele trêmulo respondeu: eu vi. Ela falou: então nós temos que orar, agradecer ao Senhor. E o motorista do caminhão encostou para orar, agradecer ao Senhor. Em tudo dai graças. Foi o que o irmão Joelson fez, é o que a irmã Andréia fez, é o que o irmão Renan fez, é o que nós todos devemos fazer em tudo, porque ele não perde o controle de nada. Ele não perde o controle da sua vida, não perdeu o controle de José. José estava, parece que descendo, cada vez pior, e finalmente desceu para o cárcere. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava lá. Por isso ele deu graças a Deus por tudo. Por isso dê graças a Deus por tudo. Com que facilidade nós perdemos essa noção de que Deus está no controle dele. Há 25 anos atrás eu fazia linha com um dos ônibus da escola lá para o Guaraituba, São Dimas, aquela região. E durante a semana convidava os alunos para virem para a igreja. E vários alunos aceitaram o convite. Eu pegava o carro então para 5 lugares, ia lá buscar. E se tinha 5, tudo bem, vinha tranquilamente. Mas cheguei um domingo de manhã lá, alguns tinham convidado as mães, tinham 3 mães e as crianças também. Ao todo eram 11, num carro para 5 lugares. As senhoras sentaram no banco de trás, cada uma com uma criança no colo. Coloquei 3 crianças no bagageiro e o restante sentado do meu lado na frente. Eu vim feliz, mas ao mesmo tempo vim preocupado, porque eu pensei: eu não estou fazendo a coisa assim. Eu vinha feliz de tantas crianças e as mães inclusive virem para a igreja, mas eu pensei: eu estou fazendo a coisa errada. Se a polícia me para, eu estou errado. Pedi ao Senhor e Ele nos deu uma Kombi. Pudemos comprar uma Kombi nova, branquinha, e eu ia todo domingo feliz buscar as crianças. Levantava cedo, ia para a escola, buscar as crianças para a escola bíblica dominical, e a Kombi vinha cheia de crianças. Um domingo de manhã, e só usava a Kombi para isso, só para buscar as crianças, buscar as pessoas que vinham. Um domingo de manhã, estava chovendo, entrei ali em frente da Eternite. Numa curva tinha um bando de vacas no barranco, e eu diminuí a velocidade. Eu já estava a 60 por hora, diminuí a velocidade, e de repente uma vaca resolveu pular na frente. Eu parei a Kombi, ela encostou, não fui eu que bati na Kombi, foi ela que bateu na frente da Kombi. E os irmãos que já tiveram Kombi, que conhecem Kombi, sabem que aquela lata na frente é uma casca de uva. Ela encostou o traseiro dela e afundou a frente da Kombi. Afundou. Kombi nova, para buscar ao Senhor.
Mas em tudo dai graças, porque Deus tem o controle de tudo. Irmão, se uma vaca pular na sua frente, dê graças ao Senhor. Deus tem o controle de tudo, e alguma finalidade Ele tem. Deus tinha uma finalidade para José no Egito, e todos nós conhecemos. Levei a Kombi para arrumar e nem fui buscar mais ela. Levei a Kombi para arrumar, e aí uma igreja de Curitiba precisava comprar uma Kombi. O pastor falou comigo: você não quer vender essa Kombi? Nós pagamos à vista. Vou vender. Fui com o pastor lá fazer a documentação, passamos para a igreja lá que queria comprar a Kombi. Peguei o dinheiro, eram 25 mil reais naquela época. 25 mil. Bem naquela época estavam saindo as primeiras Sprinter, e eu achei linda aquela van Sprinter. A Sprinter mais barata custava 40 mil reais, eu tinha 25 mil. Parei na concessionária Mercedes-Benz ali na Diversa, que não existe mais, hoje é um hipermercado. Parei ali e veio me atender o diretor da Diversa. O diretor, eu não conheci, veio me atender, e eu falei: olha, eu vendi uma Kombi, estou com 25 mil reais, eu gostaria de saber qual o preço da Sprinter mais barata. Ele falou assim: para que é? Eu falei: para transportar pessoas para a igreja e também para servir na escola. Que escola que é? Escola Graciosa. Ele falou assim: você é da escola correcional Graciosa? Ele usou exatamente essa expressão. Você é da escola correcional Graciosa? Pois então, eu estou pensando, meus filhos, eu quero colocar eles nessa escola. Então vem aqui, vou lhe mostrar. Mostrou a Sprinter mais luxuosa, que era 60 mil. Eu não tinha nem 50, quanto mais 60. Eu falei: mas Paulo, eu não tenho esse dinheiro. Ele falou: não tem problema, eu vou colocar os meus filhos lá, e você vai pagar só com as mensalidades, que eu vou encher essa Sprinter de crianças. Saí de lá com uma Sprinter modelo luxo, sem assinar nada, só dando os 25 mil reais. Ele colocou os filhos, colocou sobrinha, encheu de gente aqui para a escola. Irmãos, em tudo dá graças ao Senhor. As duas filhas mais velhas, a Manuela e a Paula, estudaram com a Sibila, nossa filha mais velha. As três sentiram no coração o desejo de fazer faculdade de medicina veterinária. As três passaram na PUC lá de São José dos Pinhais. Eles moram em Campina Grande do Sul. As meninas passavam por aqui todos os dias, pegavam nossa filha Sibila e iam para a faculdade. Os 5 anos de faculdade estudaram juntas e são amigas até hoje, 25 anos depois. Os irmãos conhecem essa história e sabem muito bem. Nós não gastamos 1 centavo com transporte, porque as meninas passavam por aqui e iam, estudavam juntas e são amicíssimas até hoje. E tudo começou com uma vaca que pulou na frente e amassou a couve. Então vamos parar de murmurar, vamos parar de reclamar, vamos parar de olhar as coisas de maneira humana, porque Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um propósito para José, Deus tem um propósito para você. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Em segundo lugar, em tudo dai graças, porque Deus tem um bom propósito para ti. Em primeiro lugar, porque Ele está no controle de tudo. Em segundo lugar, porque Ele tem um bom propósito para tudo. Qual era o propósito de Deus levar José? Aparentemente descendo cada vez mais, a situação ficando cada vez mais crítica, mais difícil para ele. Ele permaneceu fiel ao Senhor e foi parar na cadeia. Qual o propósito de Deus para isso? Deus tem um propósito. A sua vida está atravessando por tempestades, por dificuldades? Louve ao Senhor, dê graças ao Senhor, porque Ele tem um bom propósito para isso. Nem sempre vamos ver na hora, mas espere, porque Deus não perdeu o controle. Mas espere, porque Deus tem um bom propósito. Se José tivesse se revoltado contra Deus, irmãos, que privilégios ele teria perdido? Se eu tivesse murmurado com a situação da Kombi, que privilégios eu teria perdido? Quantos privilégios perdemos
porque deixamos de agradecer, de louvar e começamos a murmurar como o povo de Israel. Quantas pessoas do povo de Israel murmuraram e foram prostrados no deserto, não viram as maravilhas que Deus tinha preparado para eles. Os murmurantes ficaram para trás, os fiéis continuaram em frente e chegaram na terra de Canaã. Louve ao Senhor. José foi atormentado do momento que chegou no Egito e até parar na prisão, muito tempo depois. Ele desceu para o Egito com 17 anos e saiu da prisão com 30 anos. Não foi de uma hora para outra, não foi de um dia para o outro. Então espere no Senhor, dê graças ao Senhor, em tudo dar graças. Deus tem um propósito em cada situação. Já tenho contado para os irmãos, mas pensei muito durante a semana, quando uns 7 anos atrás a Larissa precisou fazer uma cirurgia no joelho, e nós tínhamos que estar às 4 horas da tarde no Hospital Sujisawa, lá na Avenida Iguaçu, em Curitiba. Como não gostamos de nos atrasar para os nossos compromissos, saímos 1 hora mais cedo de casa. Naquele tempo ainda não estava essa obra na linha verde, que atrasa todo mundo. Naquela época ia mais depressa. Mesmo assim, saímos 1 hora mais cedo para chegarmos às 4 horas sem nos atrasarmos. Mas só que naquele dia, todas as pessoas que não andavam estavam na rua. Se nós estávamos nessa faixa, essa faixa não andava. Se mudávamos para outra faixa que andava, aí não andava aquela faixa também. Já aconteceu com os irmãos? Mas irmãos, o tempo ia passando e sabe o que nós dois fazíamos? Dávamos graças ao Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor sabe que nós fizemos a nossa parte. O Senhor sabe que nós saímos mais cedo. Damos graças ao Senhor. O Senhor tem um bom propósito. Irmãos, Deus tem um bom propósito para você. Quando as coisas parecem que estão fora dos trilhos, dê graças ao Senhor. Se tem uma vaca na sua frente, dê graças ao Senhor. Deus tem um bom propósito. Fomos avançando lentamente, não conseguimos avançar como gostaríamos, mas às 4 horas em ponto eu deixei a Larissa na portaria do hospital e fui guardar o carro para voltar para ficar com ela também. Guardei o carro, ela já estava sentada na sala de espera. 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Aí eu falei para ela: mãe, eu vou até lá em casa para fechar a casa, para dar comida para os animais e depois eu volto para cá. 7 horas eu saí de lá. Voltei só às 9 horas, porque até vir aqui, tratar e voltar para lá, cheguei às 9 horas, ela tinha sido chamada e estava na mesa de cirurgia. Fui chamado na administração do hospital e a pessoa responsável falou assim: olha, nós vimos que vocês não reclamaram de nós. Nós queremos pedir desculpas porque surgiram alguns imprevistos, algumas urgências e nós precisamos chamar as pessoas na frente de vocês, portanto nós queremos pedir desculpas e, já que vocês não reclamaram de nada, o nosso plano de saúde, que a escola paga, a igreja paga, é para enfermaria, não é para apartamento. Eu não poderia ficar com a Larissa. E todas as vezes que ela toma anestesia, ela passa muito mal. Ela tem muita tremedeira, muito frio, ela passa muito mal. E eu orando para que Deus a abençoasse quando ela estivesse na enfermaria, depois da operação, que ela não se sentisse tão mal. Mas lá na administração falaram assim: olha, já que vocês não reclamaram, nós vamos dar um apartamento, o senhor pode ficar com a sua esposa, se o senhor quiser. Irmãos, em tudo dá graça. A Larissa saiu 10h30 da cirurgia, ela estava tremendo. Quando começa a passar o efeito, ela começa a tremer. Não é de nervoso, é um mal-estar que ela sente. Eu pude deitar com ela, abraçá-la e ficar com ela até ela se aquecer, até voltar ao normal. Deus não perde o controle de nada, e Ele tem um propósito em tudo. Olhe para o Senhor, Ele tem um propósito, portanto não reclame, portanto não murmure, portanto não seja birrento, portanto não seja infantil, portanto vamos olhar com gratidão e com fé para tudo que Deus faz. Uma vaca, um trânsito que não anda, Deus tem um propósito.
Deus tem o cuidado sobre todos nós e Ele quer que você confie nele. Em terceiro e último lugar, em tudo dai graças, porque como termina o versículo? Porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, que nós demos graças por tudo. Se as coisas parecem que não estão bem, dê graças porque Deus está no controle, Ele tem um propósito e a vontade dEle é que nós sejamos agradecidos ao Senhor por tudo. José estava no Egito, numa situação totalmente desconfortável para ele. De filho amado em Canaã, foi servir como escravo na terra dos estrangeiros. Na terra dos estrangeiros, a esposa de Potifar colocou os olhos nele, e uma mulher descabeçada começou a insinuar-se em cima de José, e ele permaneceu firme no Senhor. Jovens, permaneçam firmes no Senhor. Famílias, permaneçam firmes no Senhor. Homens e mulheres do século 21, onde o sexo está sendo oferecido de graça para as pessoas, permaneçam firmes no Senhor. José tinha tudo para cair no pecado, mas não era a vontade do Senhor. Ele estava longe do pai, ele não tinha mais mãe, ele não tinha igreja, ele não tinha pastor, ele não tinha Bíblia, ele não tinha ninguém para dar apoio para ele, mas ele tinha o Senhor e isto basta. Quero o Salvador comigo, só com Ele eu posso andar. O que importava para José era fazer a vontade do Senhor. Para você importa fazer a vontade do Senhor, então por que murmura? Por que murmura contra irmãos? Por que murmura contra pais? Por que murmura contra isso, contra aquilo, contra a situação? Por quê? Essa não é a vontade do Senhor, então vamos fazer a vontade do Senhor. A mulher se insinuando sobre José, ele falou assim para ela: como eu poderia pecar contra o Senhor, fazendo o que não é da vontade do Senhor? Como eu poderia desobedecer a vontade do Senhor? Irmãos, vamos fazer a vontade do Senhor. 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor para convosco, para conosco, em 2024, que possamos louvar ao Senhor. Deus não perde o controle, Deus tem um propósito, e esta é a vontade do Senhor. E vai chegar o dia que nós vamos ver o Arthurzinho aqui na frente, cantando com as outras crianças também. Você crê nisso? Eu creio. Deus faz maravilha. Quando eu vejo a Brendinha andando ali do lado do papai, do lado da mamãe, há 1 ano e pouco atrás, quando chegaram aqui na igreja, ela tinha recém saído de uma cirurgia terrível, ela nasceu com uma malformação no quadril, passou por uma situação horrorosa. A fotografia que o irmão Ezequiel mandou é de espantar. Do quadril para baixo, até as perninhas engessadas, apenas um orifício embaixo para as necessidades, meses a fio sem poder andar. Olhando para ela, nós vemos um milagre. Deus tem um propósito na vida de todos. A vontade do Senhor é que demos graças a Deus por tudo. E eu até hoje não vi irmã Suela e irmão Ezequiel reclamando em momento nenhum. Não vi, e creio que não vou ver, porque vamos dar graças ao Senhor. Esta é a vontade do Senhor. Deus tem a sua mão do lado da irmã Andréia, mas Deus tem a sua mão do seu lado também. E às vezes pela nossa falta de fé não vemos, e às vezes pela nossa murmuração não vemos, mas a mão dele está, não só segurando um caminhão para não esmagar a irmã Andréia, mas a cada um de nós também. E como não deve ficar triste quando nós, ao invés de agradecermos, começamos a murmurar, começamos a reclamar e começamos a naufragar. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, que Deus ajude a igreja. Em 2024, em tudo, dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade do Senhor para conosco. Que Deus assim abençoe a sua igreja. A Deus o Filho, a Deus
oferecendo ao Senhor Jesus Cristo alegria em nosso coração. Vamos orar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio e com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bom restante de dia e até a noite com a bênção do Senhor. Boa viagem aos irmãos que viajam e a todos os demais, servindo ao Senhor em paz e com alegria.